Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Shatarine. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Haribol, Haribol. Então estamos aqui mais um dia. Olha, esse pano de fundo aí ficou tão lindo, né? Radha e Krishna, né? Krishna, ele tem a tez negra, essa cor aí, por isso que ele é chamado de Shyama Sundara. Sundara quer dizer beleza, né? E Shyama quer dizer como uma nuvem escura, essa nuvem de chuva, né? Então a cor de Krishna é mais ou menos dessa forma, né? Ele é anegrado, por isso que a representação dessa deidade aí é dessa forma, né? E Radharani, né, tem essa cor mais dourada, mais um branco dourado. Por isso que quando Krishna ele teve aqui no planeta Terra, né, como o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele é chamado de Gauranga, né? Gauranga significa dourado. Krishna manifestou a tez, né, a cor, a pele de Srimati Radharani. Então tem esses mistérios, os mistérios do conhecimento, né? De modo que eu estava pensando aqui hoje, uma coisa interessante, eu estou com uma amiga minha que está no hospital, ela está com leucemia, certo? Então está fazendo um tratamento bem intensivo, né? Ela está na UTI, já tem acho que uma semana, certo? E aí a gente olha, né, que atualmente está acontecendo as eleições americanas, no dia de hoje, né, uma eleição conturbada, onde há várias falácias. E o que eu quero colocar com isso é o seguinte, que apesar de estar esse bafafá, todo mundo vendo pela televisão, pela internet, todo mundo comentando, isso é certo, é errado, quem ganhou foi fulano, quem ganhou foi cicrano, aí vai para a justiça, né? Aí toda essa confabulação, essa quantidade de informações, onde está todo mundo ansioso, todo mundo tem uma perspectiva, uma ideia de que se um ganhar vai ser assim, do que se o outro ganhar vai ser de outra maneira. Toda essa confusão, né, que cria esse clima atual dentro de um fato, né, que seria o fato mais importante que está acontecendo atualmente, que vai definir os rumos da humanidade, né? Enquanto isso tudo está acontecendo, essa minha amiga ela está lá na UTI, certo? Com várias, né, injeções, com tubos, certo? Ela está sendo cuidada e não pode usar o celular, ela não pode ter emoções, não pode ter televisão. Então, a UTI, né, é um centro de tratamento intensivo, ou, no caso, UTI, unidade de tratamento intensivo, que fica monitorando, né, o corpo da pessoa, tirando exame de sangue, providenciando os elementos químicos que vão dar
aquela estabilidade da pessoa que está ali, né? E a leucemia, todo mundo sabe que é um câncer poderoso, porque ele destrói as células brancas, né? Os leucócitos do corpo, e aí a pessoa fica muito frágil, né? Qualquer doença pode tirar o corpo, né? Daquele espírito que está ali recebendo a assistência dos médicos, certo? Mas essa pessoa que está ali deitada, ela está numa condição que, para ela, ter a eleição ou não ter a eleição, o que está acontecendo, não faz diferença nenhuma. Aquela pessoa simplesmente ela quer sair daquela posição, quer melhorar, quer voltar à sua atividade, né, normal. Com certeza a pessoa saindo de uma UTI, uma doença dessa, considerando que vai ficar boa, a mente dela vai mudar completamente. Mas no momento não faz nenhuma diferença. Não faz nenhuma diferença para essa pessoa o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, certo? Quem ganhou, quem vai ganhar, o que vai acontecer além disso, né? Então, esse exemplo dá mais ou menos para fazer uma analogia, como eu estou querendo explicitar aqui, sobre que quando você está vivendo no espírito, quando você tem uma consciência transcendental, certo? É como se você estivesse numa UTI espiritual, onde as coisas que estão acontecendo aqui na plataforma material não tem assim tanto interesse para pessoas que já alcançaram um nível de consciência, certo? Então, a pessoa que está na consciência espiritual, que está rendido aos pés de lótus de Deus, que sente, né, que a existência toda é divina e que dentro dessa existência divina tem um karma planetário, um karma coletivo que está modulando as suas frequências com o sistema solar. Então, quando o espírito ele está numa consciência X, para ele, que consegue observar que esse mundo é um mundo de ilusão, não faz assim diferença o que vai acontecer materialmente, mesmo porque o espírito sabe que tudo está sendo controlado perfeitamente por Deus. Tudo está seguindo um plano para essa humanidade da qual nós fazemos partes, nesse sistema, né, vamos dizer assim, onde as lições, as provas, as vantagens e as desvantagens estão acontecendo. Essa minha amiga, ela está lá deitada na cama e não sabe de nada o que está acontecendo, e também não faz nenhuma diferença. Tudo que ela quer é sair daquela cama de hospital e voltar para a sua vida normal, né? Assim também, tudo que o espírito que está realmente buscando Deus com todas as suas forças, que já está inserido nessa consciência onde ele percebe Deus agora de um modo vivencial, para ele não quer mais voltar para essa consciência de corpo material inserido num sistema nessa era de Kali Yuga, onde os acontecimentos vão tirar dele essa posição de consciência completa do espírito. Então, esse exemplo é muito interessante, né? Que não faz nenhuma diferença para a pessoa que está lá na UTI, o que está acontecendo agora do lado de fora, certo? Tudo que você tem que querer na sua vida agora é sair desse hospital material no qual o seu corpo físico, né, emocional e mental estão passando por processos que não são tão agradáveis, certo? Então você vai realmente todos os dias, ao acordar, né, cantar a sua japa, vai ler o Bhagavad Gita, vai fazer a sua meditação,
certo? Você tem que tomar esses remédios enquanto você está se tratando na UTI espiritual, vamos dizer assim, para sair desse mundo de ilusão e voltar consciente, certo? Porque quando você se ilumina através da prática espiritual, quando você volta para esse mundo de ilusão e você o percebe como a Maia, né, a ilusão de Deus, você já vem como outra pessoa. Outra pessoa você se torna. Você se torna um sábio. Enquanto que a pessoa que não mergulhou no espírito, que não recebeu esse tratamento da UTI dentro do hospital, da hierarquia, né, angelical, onde vários seres estão te ajudando a você superar, né, as pessoas que não passaram por isso, elas vão continuar a vida nesse debate eterno, né, nessa dualidade. Quem vai ganhar, quem vai perder, o que vai ser feito, quais os interesses que vão ser satisfeitos a partir da vitória de algum candidato. Aí tem direita, tem esquerda, aí um fala que o melhor para o mundo é isso e tal, e tudo isso faz parte da dimensão da ilusão, certo? Porque o mundo nunca vai melhorar enquanto não tiver um contexto espiritual. Kali Yuga é totalmente dominada por esse falso ego coletivo, onde todo mundo está buscando por conforto material, dinheiro, né, poder, fama, todas essas coisas, numa competição desenfreada para um ter mais que o outro, certo? Então, essa é a natureza de Kali Yuga. E o mundo nunca vai melhorar tendo no governo, vamos dizer, do mundo, né, ou do país mais importante do mundo, já que a gente está falando de eleições americanas, uma pessoa que não dê preponderância aos valores espirituais da humanidade, certo? Quando Krishna ele esteve aqui no mundo material, no final de Dwapara Yuga, e logo na entrada de Kali Yuga, há 5.000 anos atrás, depois que ele veio e erradicou, né, todos os elementos negativos do planeta, ele colocou o irmão de Arjuna, mais velho, chamado Yudhishthira, no posto de comando do planeta Terra, e restabeleceu o governo espiritual. E a partir, né, desse governo espiritual, a Terra, né, a própria Terra, que é uma serva de Deus também, nos acolhendo, recebe com honras um espírito que foi empossado por Deus após a destruição dos elementos que criavam desequilíbrio na face do planeta Terra. Então a Terra ficou muito feliz, porque agora ela estava sendo regida por um ser de alta estirpe espiritual que iria criar, né, um sistema divino, onde todo mundo ia praticar a vida espiritual. E isso, sim, é uma melhora da sociedade, certo? Yudhishthira, dizem que ele nunca falou uma mentira em toda a sua vida. Ele era incapaz de mentir. Logo, ele era um monarca, né? Vamos dizer assim, um rei muito veraz. Tudo que ele era muito honrado, né? Tudo que ele falava era promessa cumprida. Então, Krishna teve aqui, estabeleceu um governo de pureza, eliminou todos os elementos impuros, certo? E com o passar do tempo, quando o Kali Yuga, né, foi tomando conta desse tempo, né, inclusive, acho que o último rei aqui foi Maharaj Parikshit, que era neto, né, de Yudhishthira. E Maharaj Parikshit foi o ser que foi instruído por Shukadeva Goswami
do Srimad Bhagavatam. O Srimad Bhagavatam é a instrução de Shukadeva para Maharaj Parikshit. Aí, Suta Goswami, que esteve presente nessa audição do Bhagavatam, depois falou lá em Namisaranya, né, reuniram-se todos os sábios do planeta Terra, eles iam fazer uma austeridade de 1000 anos para que se mantivesse, né, essa natureza espiritual do planeta Terra. Então, eles receberam esse conhecimento também. Mas, com o tempo, né, esse equilíbrio, né, essa harmonia espiritual vai se perdendo, porque Kali Yuga ela vai entrando forte no planeta, e hoje a gente vê como está a situação atual do mundo, né? O mundo está precisando de restabelecer a consciência espiritual novamente no planeta. Todo mundo tem que saber quem é Deus. Todo mundo tem que receber esse conhecimento do Bhagavad Gita. Isso aqui tem que ser colocado, né, nas escolas, porque é um conhecimento, não é uma questão de religião, é uma questão da palavra divina, que o próprio Deus falou, é o programa para que toda a humanidade, aceitando essa sabedoria, passe a se comportar eticamente, né, ou comportamentalmente, de uma forma onde se crie esse núcleo de fraternidade planetária, onde todo mundo, nas suas devidas posições de trabalho e evoluções de consciência, trabalha em uníssono para estabelecer esse padrão de amor, de amizade, onde você ajuda aquele que está espiritualmente menos desenvolvido a atingir, né, degraus maiores de consciência espiritual. Certo? Então, o exemplo que eu comecei a dar aqui, nessa nossa aula, né, é exatamente isso. Então, essa minha amiga, ela, né, graças a Deus, ela está se recuperando, porém, para ela não fez nenhuma diferença as eleições americanas. E, da mesma forma, para o espírito que está se desenvolvendo no nível divino, essas eleições talvez tenha importância nessa reflexão de que quem ganhar, né, objetive a sua governabilidade dentro de parâmetros mais superiores. Não só pensar em economia, em politicagem, né, em diplomacia, mas como fazer atualmente um governo onde o mundo todo possa ser beneficiado com valores, né, com a moral superior. Eu acredito que estamos numa era, né, entrando uma quinta dimensão, onde o plano angelical espiritual está tomando conta da Terra. E aí vão haver realmente esses fatores, né, evolutivos para todo mundo que está aqui nesse momento, porque estamos cansados de viver nesse planeta sob o engano, sob as forças, né, satânicas, onde estamos simplesmente vivendo uma vida materialista, com desejos, né, que são induzidos, condicionados em nossa mente, para que fiquemos cada vez mais presos a essa atmosfera competitiva, de orgulho, de inveja, de violência, de cobiça, de luxúria, certo? Então, se a gente lê o capítulo 16 do Bhagavad Gita, Krishna, ele explica muito bem qual é a mentalidade das pessoas que têm essa natureza demoníaca, que é a maioria das pessoas tem, às vezes nem é por ela ser má, né? Demoníaca não significa uma pessoa má, significa uma pessoa que está agindo ignorantemente, rejeitando a presença de Deus em seu coração, tentando se apossar da energia material que pertence a Deus, certo?
Esse reconhecimento global é o que tem que acontecer, onde todo mundo vai se ver como uma parte integrante de Deus. Certo? Então, esse exemplo é muito, muito bom. Eu tenho outro exemplo também muito interessante. Quando eu tinha os meus pais vivos, né, eles tinham mania de acumular jornal. Meu pai assinava 2 jornais, né, que são os jornais mais importantes aqui, né? Então, as pessoas gostam, né, de estar sempre vendo notícias, elas querem... É um fato natural, a pessoa querer saber o que está acontecendo no mundo, quando ela está inserida dentro de um sistema onde estão acontecendo aquilo que é do interesse futuro, de tudo aquilo que é o normal num jornalismo, né? Apesar de hoje já estamos compreendendo definitivamente que todas as mídias elas são manipuladas por um sistema demoníaco que quer influenciar ou estabelecer valores nas pessoas, seja através do cinema, da televisão, das novelas, dos programas de entretenimento, das conversas, né, onde colocam pessoas mais importantes da sociedade para tentar ser a referência de cada um nesse planeta. Aí as pessoas todas, como elas foram criadas num sistema onde você não é treinado a pensar, a questionar, onde você é condicionado a aceitar uma opinião que seja mais próxima daquilo que você acha que seria o mais agradável para você, você passa a viver uma vida completamente mais ilusória ainda, certo? Então, as pessoas que não têm a vida espiritual, as informações que elas obtêm são de pessoas que manipulam a sociedade global, certo? Tanto que, no caso da internet, em muitos lugares é proibido, certo? As informações que entram para modificar a mente, para você começar a pensar outra coisa além do que está sendo passado para você. Então, atualmente, essa era, como vai ser uma era mais espiritualizada, essas informações estão chegando, né? Você entra na internet, há muitos assuntos interessantes para se estudar, para receber essa consciência mais espiritualizada. Mas a ideia é o seguinte, se o Bhagavad Gita, por exemplo, foi falado pelo próprio Deus, essa informação tem que chegar a todos os espíritos, porque é exatamente essa informação dada por Deus, que é a sabedoria universal, que vai libertar ou vai descondicionar a sua mente desse sistema que você vem recebendo informações desde o dia que você nasceu, seja através dos seus professores, dos seus pais, certo? Dos seus amigos, das pessoas que são consideradas, né, as mais famosas da sociedade global, e você passa a aceitar aquilo e você é como uma coisa mecânica, né? Lembrei daquele filme do Metrópolis, do Charles Chaplin, né? Muito interessante, né? E tem muitos filmes que são feitos também, assim, por trás dos bastidores para tentar nos mostrar que a nossa vida é completamente... é uma escravidão. O filme Matrix agora, né, também mostra como a gente vive numa espécie de mecanismo, talvez até extraterrestre, né, onde tudo é a base de hologramas, e também entra a física quântica, que nos ensina a manipular essa energia, de forma que todo esse conhecimento, tanto positivo quanto negativo, vão chegando na nossa vida, mas nós não paramos para questionar, mas qual é o conhecimento que me falta, qual é a informação que me falta. E esse conhecimento é exatamente o conhecimento que Deus vem nos trazer. Esse mesmo conhecimento
que Deus trouxe a Arjuna há 5.000 anos atrás, onde ele estabeleceu Yudhishthira no poder do mundo. Então, se todo mundo ler agora o Bhagavad Gita, que foi falado só para Arjuna naquele momento, se todo mundo se tornar um Arjuna nesse nível de sabedoria, nós todos vamos nos tornar a mudança completa da sociedade. Porém, o sistema que governa atualmente, ele não tem interesse que as pessoas absorvam essa informação, esse conhecimento. E mesmo que eles não possam impedir que você esteja de posse desse conhecimento, as informações que eles passam no nível da sua mente são tanta, né? Nessas antenas novas que eles vão colocar aí, as informações, se você acha que é muito agora, vão ser milhares de vezes maiores. E aí essas informações sufocam a informação do Bhagavad Gita, que é uma sabedoria que você tem que parar, que você tem que meditar, deixar um pouquinho mais os eletrônicos de lado, se desapegar mais da matéria, né? Você purificar a sua mente, e daí você começa todo dia a se absorver no estudo do Bhagavad Gita, na meditação de Deus dentro do seu coração. Aí você começa realmente a obter a informação transcendental. Você já não fica mais sujeito àquilo que é simplesmente o que você conhece desde que você nasceu. Então tem que ter esse conhecimento outro, né? Esse conhecimento outro é o conhecimento real. Entende? Então temos que ficar bem atentos, bem atentos. O que eu estou fazendo no meu dia a dia? Eu estou numa forma humana, essa forma humana que eu estou agora se destina a realizar Deus, se destina à autorrealização, a eu viver como espírito vivo, atuante nessa forma material, desse corpo humano. Então, como eu dizia, o meu pai e minha mãe, eles acumulavam o jornal. E era interessante que eles faziam uma viagem, às vezes, de 2 semanas, iam para algum lugar, certo? E os jornais iam chegando, certo? E o jornal, geralmente, ele fala só daquilo que aconteceu no dia, né? Então, eles faziam uma viagem de 2 semanas, aproveitavam, e aquelas notícias iam chegando. Aí, quando eu chegava lá na casa deles, né, 2 semanas de jornais é muita notícia, né? 2 jornais, aí tem as fofocas da sociedade, né? Tem a história em quadrinho, tem sessão do leitor, aí tem uma opinião do que aconteceu lá do outro lado do mundo, milhões de informações, né? Eu vi aquela pilha de jornal e eu falei, nossa, é muito conhecimento ali, é muita informação, né? E eles voltavam, quando eles voltavam, a primeira coisa, é muito interessante isso, é uma hipnose, eles falam assim, os jornais, vocês guardaram os jornais? Entendeu? Aí na minha cabeça eu falei assim, poxa, agora ele vai pegar aqueles jornais de 2 semanas, com aquelas milhares de informações, de fofocas, né? Que sempre no jornal tem o lado da sociedade, da alta sociedade, e tudo aquilo que entra no jornal natural, né? A seção política, a seção, enfim. E eu falo assim, nossa, agora eles vão pegar o conteúdo daquelas 2 semanas atrás, certo? E não vai fazer nenhuma diferença que aquilo que aconteceu naquele dia, aquela fofoca que foi falada, certo? E não faz diferença nenhuma, mas não, eles deitavam lá e começavam a ler o jornal, e eu ficava olhando assim, eu falei assim, nossa, mas, né, colocando uma informação que não tem nenhum sentido, certo? Então, é porque as pessoas são viciadas a querer saber de tudo que está acontecendo no mundo. A mente das pessoas é treinada para absorver o mundo em que elas estão projetando de uma forma ignorante com as suas mentes, com o seu falso ego.
Essa é toda a questão para você entender, né? Então, por que não absorver a informação interna? Em vez de você querer saber tudo o que acontece do lado de fora, no mundo, por que não saber, através da meditação e da sabedoria divina, o que acontece a nível interno, no nível real da sua existência? Porque se você abandonar esse corpo material, com todo o conhecimento do mundo, você sabe tudo o que está acontecendo no mundo, você lê, tem gente que lê 10 jornais, assiste todos os programas de TV que tem debate, aí depois ele entra nos grupos do WhatsApp, esses grupos que tem, e aí começa a questionar com os familiares, né? Vamos botar aí, porque tem muitos grupos de várias redes sociais, aí eles começam a discutir, um aceita isso, aí você fica com raiva, porque aquela pessoa pensou isso, a outra está me criticando, né? E ninguém respeita mais ninguém, porque eu sou assim, porque eu penso assim, e aí você entra num conflito interno com você mesmo. Então isso é a Maia, destruindo todo mundo através dessa quantidade de informação desse mundo atual. Enquanto que você poderia simplesmente botar esses jornais, né? Meu pai e minha mãe podiam pegar esses jornais e simplesmente, joga fora. Esses jornais de 2 semanas atrás nós não queremos, joga fora, certo? E assim também o espírito que está desenvolvendo, é isso que Krishna chama o desapego do mundo. Então você fala assim, deixa isso aí, isso vai acontecer, está acontecendo, eu não preciso ficar sabendo de tudo. Porém, no nível do espírito, Krishna, Deus, ele está falando, pensa sempre em mim, né? Volta a sua atenção para mim, percebe que eu estou no seu coração, e que após a morte desse corpo físico, quanto mais você tiver informação espiritual e viver de acordo com essa sabedoria, você será transferido para o meu reino divino, que é pleno de felicidade, de amor, de equilíbrio, de harmonia, de alegria, certo? Enquanto que você está aqui absorvendo esse conhecimento, que você está lutando, que você está com medo, e que pode ser isso, e pode ser aquilo, e o mundo conturbado, e nós estamos numa era de transição, então esse que é o barato, que está tudo meio caótico, tudo na penumbra, ninguém sabe o que vai acontecer, né? Estamos nesse período aí de pandemia, aí todo mundo se questionando, isso é uma fraude, isso é verdade, isso é mentira, enfim, você começa a ficar perdido sem ter um local de repouso, um refúgio interno, onde esse local, que é o seu local espiritual, ele é inabalável. Ele não tem nada a ver com esse mundo externo. É como se você tivesse realmente deitado numa UTI espiritual, sempre recebendo a química da atenção da hierarquia angelical, né, de seres luminosos, você está sempre recebendo essa certeza de que tudo é perfeito e que esse mundo está acontecendo, está quebrando o pau, e que as pessoas que não estão envolvidas ou conectadas com Deus, elas simplesmente estão sendo jogadas, né, de lá para cá, numa espécie de sofrimento, de agonia mental. Então, muitas pessoas ficam desequilibradas psicologicamente. Muitas pessoas, né, o nível de depressão atual é enorme. Estresse, como a gente fala, suicídio, pessoas abandonando a vida, porque que loucura, o que é isso? Enquanto que um devoto que está ali rendido aos pés de Deus, que está cantando, né, o Mahamantra, que está meditando, que está refletindo sobre os passatempos de Deus, que está vivendo nessa energia superior, ele está completamente em paz. Por isso que fala, a paz que transcende todo entendimento. Entendimento no sentido mental, né? Que a pessoa olha para outra pessoa que está rendida a Deus, vivendo no espírito, e ela não entende aquela paz, aquele cara lá não se abala por nada, certo? Por quê? Porque
a pessoa está situada na energia, na potência interna de Deus. Ele já está vendo, ele já entende a ilusão. Ele recebeu esse conhecimento. E ele passou a vivenciar esse conhecimento. Então, essa ilusão, ela é gerenciada por 3 forças, que Krishna, no capítulo 14 do Bhagavad Gita, chama dos modos da natureza material. Modos da ignorância, da paixão e da bondade. São 3 energias atuando. E quando você está indo para o lado espiritual, você se situa no modo da bondade, que é o modo do conhecimento, onde você vai compreender as coisas como elas são. Aí você vai pegar o Bhagavad Gita e vai estudar o Bhagavad Gita. Aí depois que você tiver recebido todo esse conhecimento de Deus, você começa a fazer dessa sabedoria o comportamento, a sua prática natural de se conduzir nesse mundo material. Certo? E essa condução dia a dia, com devoção, você fazendo um serviço devocional, você orando sempre aos pés de lótus, né, de Deus, vão fazer que você adquira essa consciência plena que vai trazer exatamente essa paz transcendental. Nada vai te afetar espiritualmente, mesmo que seu corpo físico ou a sua mente estejam sujeitos a alguns reveses, vamos dizer assim, nesse mundo material, certo? O seu espírito, ele está acima disso. Ele já não está mais se identificando com a sua parte psíquica, mental, né? E com a sua parte física e emocional. Você passa a ser um observador do seu processo de ascensão energética nessa forma humana. Porque você não é desse mundo. Você é uma parte integrante de Deus. O seu local, o seu lar original é Vaikuntha Loka, é o mundo espiritual. Então, o reino do espírito é o reino de Deus. Meu reino não é desse mundo, né? Dizia o mestre Jesus com a consciência crística. Então, um devoto também, com a consciência de Krishna, ele entende que o mundo dele é o mundo onde está Deus. E quem é Deus? Certo? Então, eu vou falar um verso aqui do Bhagavad Gita, o verso de 18 do capítulo 9, tá? Depois da gente refletir sobre tudo isso, Krishna diz: Gatir Bharta Prabhu Shakshi Nivasha Sharanam Surti Prabhava Pralaya Stanam Nidanam Bijam Avyayam. Então, Krishna está falando aqui para Arjuna: eu sou a meta. Eu sou a meta. O sustentador, o Senhor, a testemunha, a morada, o refúgio e o amigo mais querido. Sou a criação e a aniquilação, a base de tudo, o lugar onde se descansa a semente eterna. Olha só esse verso, ele encaixou perfeitamente nisso tudo que eu falei. E tudo que eu falei, como sempre, foi inspirado. Eu não falei, mas quando eu falei esse verso aqui, encaixou tudo. Certo? Então, o Krishna está falando assim, que eu sou a meta. Certo? Tudo nesse mundo, toda informação que você está buscando, também em relação a todos os mistérios, né, que você entra na internet ali, você começa a estudar sobre tudo aquilo que é colocado, toda aquela informação que você busca para tentar encontrar o motivo da sua vida, da sua existência. Então, Krishna vem e fala que eu que sou a meta. Imagina,
Bhagavad Gita é Deus falando, então Krishna está falando, eu sou a meta, não tem outra meta, certo? Você não tem que desvelar o mistério dessa ilusão, dessa maia, onde você está atualmente projetado nessa forma humana, no planeta Terra, dentro de um sistema solar. Então, Cristo está falando assim, enquanto você está aqui nessa forma humana, entenda que eu sou a meta. O caminho final, onde você tem que chegar. Você tem que aceitar isso, você tem que se render a isso, entender que a meta final de tudo é você atingir essa conexão amorosa com Deus. Então, quem é esse Deus que é o objeto do seu amor eterno? Então, Krishna fala, eu sou a meta. Entende? Então, o Bhagavad Gita é importante, nesse simples verso, Krishna está revelando para nós de uma forma simples. Porque você pode estar desejando nesse mundo uma meta material, onde você vai se tornar, sei lá, um bom profissional, ou qualquer coisa nesse mundo, você busca metas, né, físicas, vamos supor. Você pode ter uma meta emocional, eu quero me relacionar com tal pessoa, que aquela pessoa, né, vai fazer com que eu fique feliz, dessa forma. Pode ter uma meta intelectual, filosófica, onde você vai pesquisar todas as religiões, todas as filosofias, todos os assuntos que abrangem, né, coisas de seres iluminados, qualquer coisa. Né? Pode ter, né, assim, buscas da sua intuição, onde você tenta perceber algo, mas é difícil. Mas aí Krishna vem e revela, eu sou a meta, eu que sou a meta. Essa é a única meta que você tem que realmente buscar como uma prioridade da sua vida. Por isso todos os mestres dizem, né, amai a Deus sobre todas as coisas. Fica nessa linha interna. Essa informação é a mais importante. E se você entende que Deus está dentro do seu coração, que essa meta está completamente acessível através da meditação ou da prática espiritual, por que você não está buscando essa meta divina, que é a única meta real, certo? Após a morte dessa forma humana, tudo aquilo que você estabeleceu como um objetivo ou uma meta vai acabar com a dissolução desses elementos materiais que constituem, né, o corpo físico. Ou então a meta que você teve nessa vida vai fazer com que você crie uma outra situação de escravidão, se você não atingiu essa meta material, emocional ou mental pretendida, para outro corpo material. Aí, quando você tiver outro corpo material, você vai ter outras metas, porque você já esqueceu as metas do corpo passado. E aí você está sendo iludido o tempo todo. Então, Krishna vem e fala assim, eu sou a meta que você tem que buscar nessa forma humana, em qualquer vida, você tinha que ter me buscado. Então, há 5.000 anos que esse Bhagavad Gita está aqui. Né? Eu também, não estou me isentando. Né? Mas quando eu entendi isso, e eu me rendi aos pés de lótus de Krishna, imediatamente todas as metas, outras que não fossem Deus, ficaram secundárias. Tudo bem, se eu cumprir, se eu atingir os objetivos materiais, emocionais e mentais, intelectuais, tudo bem. Se não atingir também, tudo bem. Mas a meta divina tem que ser o foco constante, foco constante. Por isso Krishna está falando, pensa sempre em mim, torna-se meu devoto. Por favor, entenda que você tem que se libertar da matéria, e a libertação só é possível quando você conhecer a verdade. E a verdade está sendo revelada aqui no Bhagavad Gita, que é o Senhor Krishna. Certo? Então, Krishna fala, eu sou a meta, eu sou o sustentador, eu que estou sustentando toda a sua vida, todo esse universo. Nada pode existir se não tiver algo por trás sustentando a existência plena. Então, esse corpo material meu aqui, ele só
ele só está existindo assim com as células todas unidas, bonitinhas, né, onde eu estou buscando o conhecimento, porque Deus está sustentando dentro do meu coração essa forma física para que eu tenha a oportunidade de buscá-lo como a minha meta de existência. Busca em primeiro lugar Deus e a sua justiça. E depois, tudo aquilo que seria a sua meta dentro desse mundo material vai vir por acréscimo, se assim for o desejo de Deus, sabendo que a conclusão desses objetivos não vão atrapalhar a sua vida espiritual. Isso que temos que colocar a nossa fé. Se você está com Deus, automaticamente você vai sustentar a sua própria vida através dessa divindade que está no seu coração. Então você passa a ser um co-criador da sua existência material. Ou qualquer existência em outras dimensões também, né? Não só a forma humana, mas formas mais sutis, certo? Então ele é o sustentador. Então Krishna fala, eu sou o Senhor, você é o servo e eu sou o Senhor, né? Então, em vez de você tem que prestar serviço ao dono desse universo material e também do universo espiritual. Então, Deus é o Senhor e você é o servo. E Deus é revelado, né? Chama Sundara, tão belo como uma nuvem de chuva, né? Então, Krishna está ali, olha lá, tocando a flauta, olha que lindo ele. Srimati Radharani do lado dele, a energia de amor. Você tem que meditar nessa forma. Você tem que meditar em Srimati Radharani, em Baladeva, né? Balarama, certo? Quando você está cantando Hare Krishna, Hare Rama, você tá pedindo a Deus para ele se revelar para você nesse entrosamento amoroso, certo? Então, Krishna, ele é o Senhor. Ele está falando aqui, verso 18, capítulo 9. Capítulo 9, o conhecimento mais confidencial, certo? Aí depois ele fala, eu sou a testemunha. Olha só, então Deus, você está encarnando várias vidas nesse mundo, e Deus, ele sempre está te acompanhando, ele que está te dando o karma que você merece. Então Deus é a testemunha, não adianta você querer enganar a Deus, porque Deus é que sustenta a sua vida de evolução, em todas as formas, e ele é a testemunha. Por isso que quando você entra em outra forma, apesar de você esquecer a sua vida passada, essa testemunha interna que é Deus, ele é que organiza tudo, ele que programa a sua vida, porque a intenção de Deus é te levar de volta para o mundo espiritual. Só que você esqueceu disso. Você está interessado nas eleições, quem vai ganhar, quem vai perder. Então, se agora é um momento de iluminação planetária, as pessoas que vão ser colocadas no poder, mesmo que não tenha esse cunho totalmente espiritual, ou vai ter, não sei, são designadas por Deus para estarem naquele momento. Assim como na batalha de Kurukshetra, quando Krishna veio, as pessoas que estavam no poder, que eram os demônios, Krishna também que colocou ali. Aquilo era uma necessidade do momento, para que quando ele viesse e restituísse, né, a religiosidade no planeta, todo mundo já tinha sofrido tanto na mão desses caras, que eles aceitaram facilmente a vida espiritual. Mas a mente é louca, né? Então a gente novamente perdeu os valores, Kali Yuga progrediu, que é uma era realmente que traz essas frequências, e todo mundo está perdido de novo. Então esse conhecimento do Bhagavad Gita e o conhecimento dos grandes mestres tem que ser novamente restituídos à sociedade. Então Krishna vai fazer um meio para que isso aconteça, vai fazer um arranjo. Então Krishna é a testemunha, ele está vendo tudo. Tá? Dentro do planeta Terra, por exemplo, ele tem um espírito planetário. E Deus está no coração desse espírito planetário. Então tem coisas assim que a gente não pode nem imaginar,
Porque o desenvolvimento de um ser planetário ou de um ser solar, né, como o Sol, é diferente da forma humana. Assim como é diferente a evolução de uma pedra, mas Krishna está lá dentro da pedra, daquele espírito que está desenvolvendo a pedra, ou o vegetal, né? Então, tudo é incrível. Então, você tem que observar, poxa, Deus está no meu coração me ajudando a atingir o ponto ideal para que um dia eu possa voltar para o mundo espiritual e ter relações de amor com ele. Logo, nós temos que ter essa urgência em nossa vida. Por que não agora? Por que não nessa vida? Para que eu tenho que voltar para cá? Krishna ainda está me dando a oportunidade, por exemplo, de ouvir uma palestra como essa. Você está recebendo a informação. Essa informação eu já recebi há muitos anos atrás. E resolvi me render aos pés de lótus de Krishna. E hoje está aqui tentando, de alguma forma, passar a minha realização para vocês. Isso não me faz melhor, não faz nada, porque o natural de um espírito é ser um servo de Krishna. E no Bhagavad Gita, Krishna fala, o servo que me é mais querido é aquele que passa essa informação para outros espíritos que, porventura, venham aqui, vão ouvir, né, o que você esteja falando, e pronto, é isso. Não tem que ter um comprometimento, assim, íntimo, não. Você ouviu a informação e agora você vai ter que seguir dentro do seu livre-arbítrio, do seu bom senso, o que você tem que fazer. Ou você quer continuar sofrendo aqui mais bilhões de anos, em outras formas, né? Num mundo que nunca vai ser o mundo do espírito. Se você pode tomar uma decisão aqui, hoje e agora, não, eu vou me render aos pés de Krishna, vou ler o Bhagavad Gita, vou me associar mais com espíritos que já estão trabalhando essa ida para o mundo espiritual, e eu não quero mais ficar nesse planeta Terra. Vou fazer a prática constante e o desapego do mundo. Certo? Então Deus fala, eu sou a testemunha, eu sou a morada. Nós moramos em Deus. Nós moramos na existência de Deus. Entende? Você não tem, eu estou morando no mundo material, eu estou morando no mundo espiritual, mas o mundo espiritual e o mundo material, eles são a energia de Deus, então você está morando em Deus. Deus manifesta tudo, é igual os raios do sol, você está morando no sol, apesar de você estar nos raios do sol, você está morando no sol, porque tudo é energia do sol. Entende? Então Deus fala, eu sou a morada, eu sou o refúgio. Não existe outro refúgio a não ser os pés de lótus de Deus. Tudo dentro da existência de Deus, do reino de Deus, culmina nessa pessoa suprema e absoluta. Então ele é o refúgio de tudo. Né? Como ele fala aqui, ó, eu sou a criação e a aniquilação. Eu sou a base de tudo. Tudo que é criado, né, os universos também, numa dimensão dimensão maior, ele também, o universo em que nós estamos atualmente, ele nasce, ele vive por um tempo e ele também morre, vamos dizer assim, a níveis de medições, vamos dizer assim, a gente não consegue nem imaginar como assim, a nível de tempo, né? O universo é muito tempo, e a gente fica tentando relativizar, pensar sobre isso. Não, mas Krishna está falando, o universo ele tem um tempo de existência, onde onde ele cria e aniquila, e ele fala, eu sou a base de tudo. Então tem uma base para toda essa existência. Né? Ishvara Parama Krishna Satchitananda Vigraha Anadiradir Govinda Sarva Karana Karanam. Sarva Karana Karanam. Krishna é a causa sem outra causa. Dele que tudo emana, o espiritual e o material. Então ele é a base de tudo, ele é a base desse Brahman, a base desse Brahman, dessa existência, né, onde os impersonalistas querem se fundir, né, vamos dizer assim. Krishna está falando, não é para você se fundir no Brahman, é para você se render aos meus pés de lótus, certo? Que é a morada última, é o refúgio último. Inclusive,
toda a energia Brahman, né, é emanada de Krishna. Então, é como se fala, toda a energia do Sol tem como refúgio o Sol. Entendeu? Então você não tem que você tem que ir morar no Sol, você não tem que se fundir nos raios do Sol. Entende? Então vamos meditar sobre isso, é muito importante. Então o Krishna está falando assim, eu sou o lugar onde se descansa e a semente eterna. Certo? É o único lugar onde você vai ter essa paz que tudo transcende, onde você vai poder realmente relaxar nessa ilusão, em todas as dimensões existentes, é em Krishna, em Deus. Então ele é o lugar do descanso, onde quando você está em contato com Deus no seu coração, tudo se torna maravilhoso, magnífico. Por isso que o devoto está sempre bem, ele está sempre alegre, porque ele está vivendo na existência de Deus completamente consciente, praticando o serviço devocional e entendendo realmente quem é Deus como causa e como Deus ele se expande e entra dentro do seu coração e aqui como o refúgio da sua busca, dia a dia você vai conduzindo a sua vida material, né, nessa forma humana, com essa certeza absoluta que a vitória já é certa. Por isso que no último capítulo do Bhagavad Gita, Sanjaya diz para Dhritarashtra, onde está Krishna e Arjuna, existe a vitória. A vitória. É certo. Então o último verso está concluindo, fique com Krishna, para você ser vitorioso. Ali você vai realmente descansar de todas as tensões mentais, emocionais, não vai ter mais isso, você vai estar sempre bem. Mas para isso, realmente, você tem que se render a Deus. Você tem que escolher isso como o objetivo, a meta da sua vida. Aí você coloca toda a energia. É isso que Krishna está esperando de nós. Então, todos os dias você canta o santo nome, você medita, você passa a ver todo mundo como parte integrante de Deus, você passa a amar todo mundo sem julgar, sem criticar, você respeita o nível que cada pessoa está, você entende que todo mundo é Deus, né? Uma parte integrante de Deus, que é como Deus se expressando dentro dessa criação dele, que tudo tem um propósito, então tudo se torna muito maravilhoso e incrível. Certo? Então, e Deus fala, eu sou a semente eterna. É dele que floresce, né? Essa semente, né? A semente da semente floresce essa existência de milhões de universos, que floresce a existência espiritual, onde a criação e a aniquilação, né, vão se sucedendo, mas Deus, Vishnu, Krishna é sempre a semente eterna, onde tudo é incrível, né? Onde tudo é... Uau! É muito incrível esse verso, realmente, ele chegou forte, né? Então, vou ler de novo o verso para terminarmos aqui. Então, Krishna fala, eu sou a meta, eu sou o sustentador, eu sou o Senhor, eu sou a testemunha, eu sou a morada, eu sou o refúgio, e eu não falei aqui, o amigo mais querido. O amigo mais querido. Se você quer ter um amigo na sua vida, é esse Shama Sundara aí. É você fazer amizade com ele e com Srimati Radharani. Então você vai ter um amigão dentro do seu coração, ou Vishnu e Lakshmi, certo? Dentro do seu coração. Aí a sua vida vai ser, uau, incrível. Tudo na minha vida dá certo quando eu estou realmente vivendo em harmonia com essa objetividade de realizar Deus, né? E também dessa subjetividade de estar experimentando essa vivência divina no meu coração, momento a momento. É esse ponto que é a perfeição da vida humana, quando você não esquece mais de Deus, quando você consegue observar a energia material e a energia espiritual com a visão correta da sabedoria que você recebeu e realizou no seu coração.
quando você foi além da mente, além do intelecto, tudo se torna revelado para você. Todo o universo, né, não se torna assim algo imenso, mas você entende que todo esse universo, ele é simplesmente a emanação de uma centelha pessoal de Deus, que é o Senhor Vishnu. O Senhor Vishnu é a alma desse universo. Né? Krishna diz no Bhagavad Gita, para que você quer conhecer tudo, se apenas com uma expansão minha, que é uma centelha da minha expansão pessoal, eu sustento todo esse universo. Então, todo o universo, todos os seres que aqui estão, se quiserem a perfeição, todo mundo tem que se render a Deus, em amor. E isso fará o sucesso completo, né? Seria, sim, da energia material, mas a energia material não é para isso. A energia material é uma escola onde cada um vai aprendendo no seu tempo a sair daqui e voltar para o mundo espiritual. Enquanto isso, Deus, em sua felicidade, ele está se expandindo, né, em milhões, em infinitos espíritos, e esses espíritos, que são partes integrantes da energia dele, vêm para esse mundo material para ter esse tipo de aprendizado, onde ele vai chegar numa determinada encarnação, né? Essa encarnação humana é criada para isso, para você compreender que quem sou eu? O que eu estou fazendo nesse mundo? Quem é Deus? O que eu tenho que fazer para realizar Deus em meu coração? Certo? Isso aí é simples entender quando você tem a sabedoria. Aí você disponibiliza a sua vida material para se direcionar internamente para essa meta suprema, que está dentro do seu coração. E aí você vive no reino de Deus. Aonde você estiver, em qual dimensão você estiver, você está vivendo no reino de Deus. Por isso que fala, né? Busca em primeiro lugar o reino de Deus. E aí o reino de Deus, ele vai ser uma expressão exterior da sua visão sábia e amorosa realizada de Deus. Ele vai se manifestar para você. Aí que ele fala aqui, então você vai estar, ele vai ser a sua morada. A existência de Deus vai ser a sua morada, vai ser o seu refúgio. E você vai estar vivendo com um amigo mais querido. Imagina, fazer de Deus seu amigo mais querido. De ele estar caminhando com você dia a dia, no silêncio do seu coração, oferecendo para você tudo que é necessário para o seu avanço espiritual. Aí você coloca o falso ego de lado e entende que os acréscimos da vida, né, ou a abundância, ou a prosperidade, não é o que está do lado de fora, não é dinheiro, não é nada disso. A abundância é essa amizade que você faz com Deus e deixa que ele forneça para você o que é necessário para você evoluir aqui nesse mundo. Porque Deus, ele sabe o que você precisa e ele nunca vai te dar nada que atrapalhe a sua decisão amorosa de chega, não quero mais estar nesse mundo, eu quero voltar para Deus e eu quero ser feliz eternamente e quero sair dessa enrascada aqui, né? Como aquela minha amiga que está lá na UTI. Imagina, o mundo todo lá fora, aquele sol gostoso, praia, montanhas, né, tudo que Deus te oferece para você estar bem energeticamente, amigos, né, brincadeiras, e de repente você está deitado numa cama de UTI, né, temendo que você pode morrer a qualquer momento na mão de pessoas que, né, alguns médicos acham até que são Deus, não entendem que é Deus que está usando-os para tratá-los, e você fica à mercê de uma situação que é o que a maioria das pessoas está vivendo atualmente aqui nesse planeta Terra. Todo mundo está vivendo numa UTI doente, né, nessa doença que é o esquecimento de Deus, da alma, e está perdendo a vivência alegre, maravilhosa de toda a criação de Deus. Então, Krishna, ele coloca à nossa disposição tudo para que possamos desfrutar amigavelmente com ele, oferecendo tudo a ele e sendo feliz dentro desse contexto enquanto estivermos
aqui nesse mundo, aprendendo a lição, né, espiritual, e quando nós voltamos para o mundo espiritual, então Deus ele nos oferece todo o contexto espiritual. Só que lá você está completamente vivendo em amor a Deus, em consciência pura, né, em bem-aventurança. Então, não há palavras para dizer, ou de pedir, né, a cada pessoa que esteja ouvindo essa palestra para tomar essa decisão, certo? Através dessa explicação muito simples, né, que é inspirada por Deus, certo? A minha voz aqui, ela está sendo inspirada, não estou nem pensando em nada. Quando eu faço a aula, eu peço a Vasudeva, que é a consciência suprema, o pessoal, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, que ele preencha o meu espírito e é uma voz que acontece. Então, eu mesmo estou ouvindo o que eu estou falando. Eu estou reforçando o meu desejo realmente de querer voltar para o mundo espiritual ou de que Deus nunca me deixe esquecer quem é Ele, ou que eu esqueça que Ele está no meu coração e que eu deixe de praticar o serviço devocional enquanto eu estiver aqui dentro né, nessa forma humana de existência. Então, tudo se torna completo, né? E você também, após seguir essa diretriz, vai se tornar uma voz de Krishna também nesse mundo, onde você vai passar essa informação, certo? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu gostei muito. E é isso. Estaremos aí de novo com outro verso do Bhagavad Gita, que é incrível. Por favor, quem não leu, está ouvindo as minhas aulas, leiam, né? Coloquem comentários nessa aula, ou façam algumas perguntas, para que possamos ir dentro dessa associação progredindo como amigos também. Assim como Krishna é o amigo mais querido, né, nós também temos que ser amigos queridos, porque nós sempre nós somos irmãos em Deus. Sempre. Né? Infelizmente, a gente começa a pensar tudo em termos de nível material, tão relativo. Então, se eu não te conheço, né, você não é nada meu. Você é só uma pessoa que está aí falando, você é só uma pessoa que está ouvindo. Mas não é a nível divino, nós somos unidos em Deus, nós somos plenamente assim, integrados, a minha alma e a sua alma. Em Deus nós somos um, feitos de amor, certo? Então, no mundo espiritual, todo mundo é mais do que irmão, né? É uma parte, todo mundo é parte integrante de Deus, vivendo com o Pai Supremo, o amante supremo, o amigo supremo, o servo supremo. Então é isso que acontece. Ok? Então agradeço, gratidão a Deus por ter me dado a oportunidade de falar essas palavras, né, que o nosso planeta Terra seja abençoado nesse momento em que estamos tendo a experiência nessa terceira dimensão, que a egrégora da humanidade possa ascensionar energeticamente, que muitas pessoas possam despertar para que novos tempos, né, onde a espiritualidade vai chegar, com certeza, para trazer mais e mais luz para todo mundo, e onde todas as pessoas vão pronunciar, né, o santo nome do Senhor com muito conhecimento, com muito entendimento de coração. E assim vamos fazer desse lar, né, atual, dentro desse sistema solar, o planeta Terra, um lugar, né, admirável e confortante para exercermos as nossas atividades espirituais, fazendo assim a missão da forma humana, onde o espírito aprende, através dessas ferramentas, a voltar para o reino de Deus e finalmente gozar, né, das bênçãos eternas da relação de amor com todos os seres que lá habitam, tendo como centro, né, o Senhor Supremo, o Senhor Krishna.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Haribo.